Eu estou aqui com o Eric Garmes, vice-presidente da Pascoaloto, e a gente vai falar um pouco de como o segmento de cobrança se transformou ao longo do tempo e como a Pascoaloto se transformou também. Obrigado, Binho, pelo convite. Falar um pouco da empresa, falar um pouco de inovação, para mim vai ser um prazer. A empresa tem 21 anos, né? Então quando a gente começou lá atrás, a relação com o cliente era aquela relação muitas vezes do door to door, né? Porta a porta, ou até mesmo uma ligação telefônica, mas aonde não tinha nenhum tipo de inovação. O processo ele era bastante, não diria antiquado, mas era o que era adequado para aquele momento, né? E o comportamento do nosso consumidor, né, ele veio se transformando na medida em que a tecnologia veio sendo também implementada nas soluções, que se transformou demais, né? Perfeito. A gente brinca muito com isso, falando que hoje em dia o telefone faz tudo, mas o que a pessoa menos faz, às vezes, é ligar. Então, talvez seja qual ponto que vocês identificaram assim que as pessoas estavam mais propensas a atender pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, assim? Teve um ponto que vocês... Teve. Eu costumo brincar com o nosso time hoje, falo que uma ligação é uma verdadeira prova de amor, né? Então, hoje a gente muitas vezes não liga nem para dar um parabéns. É óbvio que para a família, para os mais próximos, a gente acaba fazendo uma ligação. Mas o consumidor, de uma maneira geral, ele prefere ter o domínio sobre de que forma que você pretende se relacionar com ele. Então, o que acaba acontecendo? A gente está vivendo um momento de apoderamento do consumidor de tal forma que fala, peraí, eu não quero mais receber uma ligação. Eu quero por WhatsApp. Ah, não, eu quero via chat. Ah, eu quero via SMS. Ah, eu quero via e-mail. O momento que a gente está vivendo é aquele momento onde o cliente fala como ele quer se relacionar com a empresa. E isso vem se transformando com o tempo. A gente estava conversando aqui, a gente está no momento bimodal, que nós chamamos, que é o tradicional convivendo com o novo. É óbvio que uma revolução não acaba com a outra, ela transforma a outra. Então, fazendo até um resgate, né? A gente tinha ali a revolução agrícola, que tinha como principal produto dela o implemento agrícola. Depois a gente teve uma revolução industrial, que o principal produto ou combustível dela era, de fato, o combustível, era o diesel, né? E hoje a gente está vivendo o que muitos chamam de revolução digital. Perfeito. Mas, olha só que interessante, né? Eu acho que o digital é o combustível. Na verdade, a grande revolução que a gente está vivendo hoje é a revolução, principalmente, do apoderamento do consumidor. É a mudança de mindset das empresas em como se relacionar com o consumidor, com o seu cliente, né? Perfeito. Em alguns segmentos de publicidade e comunicação, o pessoal fala exatamente isso também, que hoje em dia o consumidor ele participa mais, ele escolhe o melhor momento dele ver. Tanto é que, assim como você falou do sistema de cobranças, eu acho perfeito, é que o WhatsApp e todas as redes sociais, elas permitem que a pessoa veja na hora que ela quer ver. Exato. E assim virou a televisão também. O cara, hoje em dia, ele tem os streamings, que ele assiste o seriado preferido dele no horário exato. Então, as coisas estão cada vez mais voláteis por causa desse consumidor, né? Mudou o comportamento de ser mais protagonista dentro das coisas, né? Total protagonista. Hoje, a tecnologia, se a gente for analisar, ela em breve ela vai se transformar em mais um commodity, em mais um meio. E por que as empresas encaminharam as suas soluções para o digital ou para a tecnologia? Porque é uma demanda do consumidor. O cliente quer assim. Então, seria, enfim, na minha cabeça, seria muito complicado se você não tivesse aquilo que o cliente espera que você tenha. Perfeito. Então, é basicamente isso. Por que as revoluções aconteceram? Por uma demanda do consumidor. Hoje está muito mais claro para a gente, quando você olha esse cenário que passou, essas últimas revoluções, que o que acabaram com alguns setores, na verdade não foi o novo que surgiu, foi o cliente ter escolhido aquilo que ele queria, né? Então, hoje o que a gente está vivendo muito é o foco
no foco do cliente. Não é foco no cliente, é foco no foco do cliente. A gente tem que olhar para o cliente e falar assim, o que ele quer? Perfeito. Qual que é o foco dele? Eu concordo com o que você falou e dá para ver na revolução das empresas que hoje estão em alta, que são empresas que enxergaram alguma coisa que o consumidor precisava ou mudaram o tipo de hábito dele. Tanto as plataformas de música como de transporte, como o Uber. E eu queria até chegar no momento jabá de vender nosso peixe. Claro. De falar assim, como vocês colocaram o MKTzap, a nossa Sim. solução para funcionar, e o que vocês sentiram assim de retorno? Vamos lá, foi muito legal. O MKTzap tem sido uma solução que é uma demanda mesmo do nosso consumidor. Então você pega aqui, né, quando a gente fala do Pagou Fácil no B2C, quando você vai se relacionar com esse cliente que precisa pagar essa conta, não me liga não, deixa que eu retorno via WhatsApp. E ali você tem uma solução que a Neway entrega para a gente que é muito, muito eficaz e tem trazido um excelente resultado. Tem crescido muito, né? Cada vez mais. Então as pessoas procuram, olha, não quero falar, eu quero trocar a mensagem via WhatsApp. E é o que tem acontecido. E o MKTzap nos ajuda demais nisso. Putz, uma pergunta que eu queria fazer é que é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, principalmente no segmento de vocês, assim, o pessoal às vezes tem muito medo que a tecnologia tire todos os empregos e tudo mais, e vocês continuam sendo uma das maiores empresas aqui da região, vocês têm 8.000 pessoas, então isso não aconteceu. Não, a gente hoje, com 8.300 pessoas, a provocação que eu faço é a seguinte, a gente tem todas essas soluções alternativas de negociação online, digital, e a gente cresceu nos últimos anos quase que a 2 dígitos todos os anos, né? 10%, coisa do tipo. Então, o que acaba acontecendo? Se eu não tivesse... O dígito representa 20% hoje dos acessos que nós temos dos clientes à nossa empresa. Então, em tese, a gente poderia falar que a gente, se tem 20%, a gente teria 20% a mais se não tivesse o dígito? Não. Eu acho que se a gente não tivesse o dígito, a gente talvez teria metade dos funcionários que nós temos hoje. Exato. Porque você não tem um diferencial a oferecer, que nem é mais um diferencial, né? É uma necessidade. Você deixaria de atender um público que corresponde a 20% e que muito provavelmente isso não seria aceito pelo nosso e essa receita é até necessária, né, para esse crescimento. Exatamente, né? Exatamente. O ponto a gente tem que dar todos os meios e o nosso cliente encontra qual que é o meio que melhor lhe convém. E muitas vezes o mesmo cliente, num determinado momento ele é digital, num determinado momento ele prefere humano, num determinado momento ele prefere vir aqui conversar pessoalmente com você. Perfeito. Então ele tem que escolher. A gente tem que estar aqui para atender a demanda desse consumidor do jeito que ele quer ser atendido, né? Eric, muito obrigado pela entrevista. Quero agradecer pra caramba. Assim, inclusive, quero falar que eu já trabalhei aqui. Já trabalhei durante uns 2 anos assim. E é muito legal ver toda essa transformação, porque foi muito recente. Assim, em 5 anos vocês transformaram assim, e fizeram assim, todo um ciclo novo. Então, parabéns aí, obrigado. Muito bacana. Prazer. Prazer. Valeu, viu? Obrigado. Abração, gente.